Mas vamos lá, falar dos livros apócrifos. Porque, cara, tem foram achados alguns escritos... não, todo ano é super interessante. Encontraram o mesmo livro, todo ano. Do Mar Morto lá, né? Os textos de Qumran é muito legal. Cara, assim, vai lá no meu vídeo, sua formação do cânon. Meu Deus, tem alguma coisa que eu vou achar algum assunto aqui no meio que você vai falar, putz, preciso fazer vídeo sobre isso, tá bom? Já tem alguns, Adão e Eva, nunca fiz, Origem, Dilúvio. Lilith, você já fez? Lilith eu nunca fiz, porque tem um vídeo muito bom do Victor Fontanas, pode ir lá e procurar. É mesmo? Um amigo meu fez muito bem e eu não fui atrás. Cara, mas assim, é literatura posterior, não vem da literatura judaica. Porque assim, existem apócrifos e apócrifos. A gente vai ter que explicar os tipos de apócrifos. Tá. Existe o cânon. O cânon é uma palavra grega pra vara de medir, é tipo uma régua. Então o cânon é um termo que passou a ser usado pra falar da lista de livros inspirados. Livros canônicos. Isso, os que estão na Bíblia. Então o que é o cânon do Novo Testamento? Cânon do Antigo Testamento. É a lista de livros que estão na Bíblia. Foi definido como estando na Bíblia. O cânon do Antigo Testamento os judeus definiram, né, a partir da percepção deles de Moisés, da revelação de Deus, da história da revelação pelos profetas e tal. E o cânon do Novo Testamento foi percebido pela igreja primitiva. O que é isso? Eles procuraram as cartas que vieram da pena de quem era ligado a Jesus. Então quem é que escreve o Novo Testamento? Então são pessoas que andaram com Jesus. Então você tem Mateus, você tem João, que escrevem parte do Novo Testamento, você tem Pedro, que escreve cartas do Novo Testamento, e pessoas muito ligadas ao período primitivo de Jesus, como Paulo, como Lucas, como Marcos e tudo mais. A igreja do Novo Testamento, quando esses homens morreram, eles disseram, a gente precisa reunir esses textos que vêm daqueles que estão testemunhando acerca de Jesus. Então eles pegaram os textos que eram correntes do uso das igrejas e juntaram. E o cânon foi percebido. Alguns dizem, não, a igreja católica criou a Bíblia. Mas não foi uma coisa criada, uma coisa recebida. É um dado da realidade. Se eu disser, o Vilela morreu, vamos juntar aqui todos os vídeos do Vilela pra fazer um grande especial, né? Então tudo que for do Vilela a gente vai juntar no HD, pra galera ter. Eu não criei o cânon dos vídeos do Vilela. Eu juntei, eu encontrei, entendeu? Mas eram escritos dessas pessoas ou eram relatos deles que alguém escreveu? Não. São escritos dessas pessoas. Lá eu, Paulo, tá lá o nome do autor. Né? Mas não é uma terceira pessoa escrevendo como se fosse ele, porque ouviu da boca dele. Não, porque essas cartas eram recebidas pelas igrejas, eram usadas pelas igrejas, foram comentadas posteriormente pelos primeiros cristãos que ouviram dessas pessoas também. Então você tem muito grau de confiabilidade nesses registros históricos. O problema é que sim, toda desconfiança que é jogada sobre a escritura vem de um tipo de ceticismo que é jogado só sobre o texto por ele ser religioso. Você tem uma carta que vem de um autor do passado, um livro escrito por um rei, por um imperador. Você tem a carta de Plínio, a Trajano. E o grau de ceticidade, de ceticismo que é dado a essas cartas é muito menor do que é dado a qualquer coisa do Novo Testamento. Porque existe, às vezes, um preconceito, às vezes um ceticismo radical, de não querer assumir nada que possa apontar para o sobrenatural. Então essas cartas foram escritas por esse pessoal. Mas eu imagino que tinha muita coisa e teve que ter uma seleção. Exato. Essa seleção foi só um processo de encontrar o que as igrejas já usavam. O processo era triplo, né? Eles procuravam cartas que tivessem traços de apostolicidade. Então eram os documentos que viessem pessoas que assumiam ser apostólicas ou ligadas aos apóstolos, que fossem de uso corrente das igrejas. Ninguém podia chegar, eu tenho uma cartinha aqui de Paulo aqui, ó. Só minha aqui, ó. Ninguém mais viu. Mas, não. Aí ninguém acreditava. Agora não, tem a carta de Paulo que circulava. Todas as cartas eram circulares. Paulo diz, pega a tua carta e lê lá na outra igreja também e tal. As cartas eram lidas no culto, então eram documentos conhecidos, públicos, não era algo escondido. Entendi. Então ninguém chegou com uma coisa oculta, era um negócio que todo mundo sabia. Então foi um processo muito comunitário. E eles olhavam pra coerência externa e interna. O texto é coerente com o resto da revelação. Tem uma carta de Paulo aqui, falou o oposto do que Paulo dizia. Eu esqueci até Paulo, era Paulo mesmo ou era alguém se passando, né? Por isso que Paulo diz, assina aqui de próprio punho e tal. Paulo fazia uns... Porque Paulo escrevia com a ajuda de amanuenses, né? Ele diz, eu e Timóteo, meu secretário, estamos aqui. Aí Timóteo provavelmente escrevia, né? E ele diz no final, essa carta assino de próprio punho, pra que vocês saibam que sou eu e tal, coisa assim. Então você tem esse processo para encontrar o cânon do Novo Testamento. Mas havia outros textos. Mas e procuravam algumas coisas assim que eram, por exemplo, a visão de Paulo e a visão de Pedro, elas se encontram em algum momento, então uma corrobora o que a outra tá falando. Isso, é coerência interna que você procura, né? Essas ideias estão juntas ali, fazem um todo completo. Se um cara fala que ele ressuscitou depois de 5 dias e outro fala que ressuscitou de 3 dias, uma das duas é errado ou as duas estão erradas. Exatamente. Aí eles vão ter que descobrir qual texto ali é falso. O que acontece? Dentre esses textos existem os apócrifos. Eu falo, cara, olha só. É um cara, você é uma pessoa, né? O que são os apócrifos? São os textos rejeitados, são os que não entraram no cânon. Dentre os apócrifos, existem subdivisões. Existem os pseudoepígrafos. O que é um pseudoepígrafo? É quando alguém escreve no nome de outra pessoa. Então, tá aqui uma carta de Paulo. Só que essa carta de Paulo é datada do século IV. Então, foi Paulo que escreveu, né? Existem os deuterocanônicos, que os católicos não vão dizer que são apócrifos. O deutero é novo.
né, novamente. O deuterocanônico é o novo cânon, que são alguns livros do Antigo Testamento, que está na Bíblia Católica, mas não está na Bíblia Protestante, que são um cânon posterior, que vem depois do período do fim do Antigo Testamento, porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um período de 400 anos. É conhecido entre os judeus como um ano de silêncio profético. 400 anos de silêncio profético. Deus não se revelou ali. Existem alguns documentos que foram escritos que a Igreja Católica passou a usar como se fosse palavra de Deus. Os católicos argumentam que tem os argumentos deles. Protestantes argumentam que não. Você pode ver meu vídeo Lutero tirou livros da Bíblia e eu explico o processo de porque a gente rejeita os deuterocanônicos. Só que geralmente essas perguntas falam mais de Novo Testamento, né? Porque sempre tem lá Evangelho de Maria Madalena. É muito complicado explicar por que os protestantes rejeitam. Um pouquinho. Mas então meu vídeo tem 45 minutos, eu acho. Então, mas assim, o argumento simples é, esses deuterocanônicos não eram aceitos no cânon dos judeus, não eram aceitos como cânon do Antigo Testamento. Eles só passaram a ser, eles não eram lidos por Jesus e pelos apóstolos. O texto que Jesus e os apóstolos usam é um texto tradicional que não continha os deuterocanônicos. E geralmente, a ideia dos deuterocanônicos ser aceitos é porque eles pegavam algumas versões da Septuaginta, que era uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que possuía o Antigo Testamento e vários outros livros judeus, incluindo os deuterocanônicos. Porque na Igreja Católica, por exemplo, tem Eclesiastes e Eclesiástico. Isso. E na protestante, não. E muitas das doutrinas católicas que são divergentes com as protestantes vêm dos deuterocanônicos também. Então, tem essa diferença. Iago, por que o livro de Enoque não é aceito? A polêmica do livro de Enoque é porque o livro de Judas cita Enoque. Só que a galera acha, e é o erro comum às vezes, que porque um livro é citado no Novo Testamento, ele deve então ser composto de palavra de Deus. Só que muitos livros históricos podem ser recebidos e entendidos como documentos históricos. Paulo cita poetas gregos, quando ele está no Aerópago. Paulo cita profetas atenienses, quando ele fala a Tito. Né? A gente tem citações de outras pessoas no Novo Testamento que não tornam esses homens necessariamente inspirados. Judas cita Enoque, citando um momento histórico que Enoque traz. E ele não necessariamente está validando todo o livro de Enoque com palavra de Deus por isso. Você pensa, por exemplo, no livro dos Macabeus. Mas o que acontece no livro de Enoque, por exemplo? É uma leitura de todo o Antigo Testamento, principalmente do começo de Gênesis, a partir de uma visão espiritual. Então, ele tenta interpretar os primeiros relatos de Gênesis a partir de uma narrativa mais espiritualizada. Então, ele vai dizer que as estrelas, quando, por exemplo, fala de filhos de Deus, filhos dos homens e tal, em Gênesis 6, vai dizer que as estrelas do céu caíram. Ele vai compor uma narrativa poética em cima de Gênesis. Então, é um livro legal de ler, você entende mais da cultura, mas isso não significa que ele tem que ser enfiado na palavra de Deus, por isso que ele não fazia parte do cânon dos judeus, que é o cânon que a gente recebe. Tem os textos do Novo Testamento, né? Sempre tem olha aqui o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena e tal. E muitos desses textos são posteriores, são textos que foram escritos por gnósticos do século II. O gnosticismo era uma heresia que competia muito com o cristianismo. O que é os agnósticos? Não, é gnóstico, sem o A. Tem o agnóstico, que é o cara que acredita que Deus também existe ou não. Gnóstico, no grego, é conhecimento. O agnóstico é o que não conhece, é o que tem inteligência limitada. Não. Gnóstico é o cara que acredita... O gnóstico, ele acreditava em um tipo de salvação a partir de um conhecimento oculto. É o contrário do agnóstico. É o cara que existe um conhecimento que é restrito a um grupo especial e essas informações são passadas e tal. Você tem que galgar um grau de espiritualidade pra chegar nessas informações. Eles criam várias heresias e tal. Existe um patrístico, que é um dos primeiros pais da igreja, né? Por exemplo, patrístico. Ele que é período pós-apostólico, os primeiros teólogos, chamado Irineu de Lyon. Ele escreveu um livro em 4 volumes chamado Contra as Heresias. Ele tá só refutando os gnósticos, por exemplo. E eles escreviam textos passando por Paulo, por exemplo, fraudando ali elementos do cristianismo para convencer as pessoas de coisas falsas. E às vezes é fácil, você vê a datação da carta, você vê onde ela vem, a carta não era conhecida, a igreja rejeitou aquilo ali. Existem outros textos que têm traços muito positivos, que a gente usa, como o Didaquê, que é um livro chamado O Ensino dos Apóstolos, tem cartas de Inácio de Antioquia, que são documentos também do período primitivo, mas que não foram adicionados ao cânon porque foram interpretados como bons documentos, mas que não eram ligados diretamente aos apóstolos. Porque o período primitivo, Agostinho, Irineu de Lyon, Inácio, todos esses homens erravam, eles não eram inspirados como os apóstolos eram, porque viveram diretamente com Jesus e falaram daquilo que viram e ouviram, de fato, né? Então esses são os apócrifos, por isso eles não entram no cânon do Novo Testamento. Eu não imaginei esse tipo de pergunta aqui. Eu tô muito feliz. Isso é bom. Pensei que a gente tava passando alguns... Não, tô maravilhado. Hã? Altíssimo nível aqui no chat. Lilith aparece em algum desses apócrifos ou vem de outra? Lilith vem da Cabala mesmo. Bem fora assim, da cultura judaica normal. Que, segundo eles, é a primeira mulher antes de Eva, não é? Mas isso que não se submeteu a invenção. A Adão. É invenção. É história pra você achar legal. É pra adicionar no RPG. Exatamente. Livro, só pra isso. É muito bom ter você por aqui. Por favor, deixe o seu like e confira os links na descrição. Desejamos que você tenha sucesso na sua jornada.